Queridos amigos, irmãos, mais uma vez aqui nos encontramos para estudarmos os postulados da doutrina espírita. Sendo assim, vamos dar continuidade à segunda parte da série de conferências que vamos fazer aqui, de pequenas aulas, que está sendo dividida em 4 partes sobre os princípios da doutrina espírita. Hoje é a segunda. Sendo assim, gostaria de invocar vocês, convidar a todos para estudarmos um pouco de história. Narra-se, aliás, Arthur Conan Doyle, em seu livro Histórias do Espiritismo, ele considera 3 homens os verdadeiros precursores da doutrina espírita. O primeiro dele, que foi no século XVII, a figura extraordinária do escocês Emanuel Swedenborg. Falam que ele era tão fantástico, tão extraordinário, filósofo, cientista, ele que contribuiu para o desenvolvimento da ciência e da filosofia no seu país. Fala que certa vez ele começou a sentir vibrações diferentes, informações, e os 30 últimos anos de sua vida, ele dedicou a sua existência aos fenômenos paranormais mediúnicos. Ele tinha uma faculdade tão extraordinária que certa vez convidaram esse homem a participar de um jantar na alta sociedade, e quando lá ele estava, os amigos conversando com ele pediram que ele criasse uma história, uma brincadeira da época, e ele contou uma história do nada. E quando ele percebeu, todo mundo estava um pouco cabisbaixo, envergonhado, porque ele, sem conhecer o anfitrião da casa, a história de quem parecia ser uma ficção, ele havia narrado em detalhes um trágico acontecimento do dono da própria casa, do anfitrião. A sua paranormalidade era tão extraordinária que ele conseguia captar informações da existência daquelas pessoas que ali se encontravam. Chegava a prever acontecimentos futuros, e graças a isso ele também foi perseguido. Dizem que ele era tão extraordinário que, para explicar a sua inteligência, a sua paranormalidade, só podia ser outro Emanuel Swedenborg para explicar a ele mesmo. E esse homem vai entrar na história não só pela sua genialidade, mas pelas suas faculdades paranormais. Porque ele afirmava, no ano de 1700, ter contato com o plano espiritual, receber mensagem do alto, e por causa disso ele também foi perseguido. Alguns anos depois, na Suécia, outro homem vai se destacar, de acordo com Arthur Conan Doyle, Edward Even, que toda vez quando ele entrava numa pequena igreja e era convidado a falar sobre o Evangelho de Jesus, ele era tomado por uma energia, por uma força, e o seu verbo chamava a atenção de todo mundo, a tal ponto que a pequena igreja da sua comunidade começou a ser visitada por outras pessoas, porque a fama do grande orador inspirado criou espaço, a tal ponto que resolveram a comunidade transferir ele para outra igreja maior, onde cabia 1.200 pessoas. E ele, mais uma vez, vai fascinar, graças ao seu verbo extraordinário. Falam que ele tinha 6 pés de altura, uma voz extraordinária, no qual todos conseguiam escutar claramente. Em um auditório com 1.200 pessoas, onde não existia microfones. Mas o mais fascinante é porque ele era dotado de faculdades extraordinárias. E muitas vezes, quando ele estava fazendo preleções, falando do Evangelho, fazendo seus discursos, acontecia com ele aqueles fenômenos que alguns irmãos religiosos falam, os fenômenos das vozes, das línguas, e ele falava em outros idiomas, outras pessoas também caíam nessa fenomenologia junto com ele, e esses fenômenos mediúnicos vão acompanhando ele em toda a sua trajetória, a ponto que depois que, quando a sua fama se alastra por toda parte, ele começa a ser perseguido pelos sacerdotes da época, porque os fenômenos só não conseguiam ser ouvidos através dele. Às vezes as vozes, de repente, começavam a falar do nada e todo mundo escutava. E graças a isso, ele foi perseguido.
e caiu em desgraça. Morreu esquecido e expulso, porque ele tinha dons que para a sociedade da época, para a religião da época, não era aceitável. Principalmente quando ele ousou falar da natureza de Jesus, quebrando um paradigma da época, o modelo, e ele dizia que ele não falava só, ele era inspirado, as vozes do céu falavam através dele, os espíritos. Não se entendia bem. Mas depois dele, alguns anos depois, aqui nos Estados Unidos, uma criança, muito tenra ainda, filho de uma mulher analfabeta, de um pai que alcoólatra, começou a chamar a atenção do grupo onde ele vivia, da pequena aldeia no estado de Nova York. Começou a chamar a atenção porque ele conseguia, de uma hora para outra, prever o futuro, trazer informações que as pessoas naquela época não conheciam, por não ter explicações. Certa vez, quando se aproximou um homem que era famoso no magnetismo, na hipnose, o pai dele resolveu levá-lo para que aquele homem conseguisse hipnotizar o seu filho, ainda uma criança, que tinha fenômenos extraordinários que fugia à compreensão da época. E o homem, que era magnetizador, conhecido aqui, tentou fazer todas as técnicas, mas conseguiu hipnotizar todo mundo da plateia, menos a criança. Então ele foi para casa sem resposta, até que um dia ele teve um sonho, na verdade um desdobramento hoje na linguagem, no qual ele se viu voando, saindo do seu corpo, e levaram ele para as montanhas, a 40 milhas de distância da sua casa. Ele que viria conhecer essas montanhas depois, e lá chegando, ele dialogou com dois homens, dois seres, que no futuro ele ficaria sabendo teria sido o espírito de Emanuel Swedenborg, que eu já falei, e de Galeno, conversando com ele, lhe dando informações de sua missão aqui na Terra. Voltando para o corpo, a partir desse momento, aquela criança, as suas faculdades paranormais começam a aparecer de forma extraordinária, a tal ponto que aos 21 anos de idade foi publicado o seu primeiro livro, no qual ele falava sobre as forças da natureza. E é justamente nesse livro que o jovem Andrew Jackson Davis vai prever justamente a chegada da doutrina espírita. E ele vai falar em um dos seus relatos que quando ele caminhava certa manhã, no dia 31 de março de 1848, ele sentiu uma brisa passar pela sua face e ele ficou envolvido, e nesse momento ele escutou uma voz: irmão, o bom trabalho acabou de começar. É chegado o momento que a terra recebe os mensageiros do céu. E ele não sabia que naquela noite, no mesmo dia 31 de março de 1848, às 10 horas da noite, em um condado também em Nova York, uma família seria assaltada por batidas por toda a casa, a família Fox. E quando todos estavam desesperados, sem saber do que se tratava aquelas batidas, e porque eles já haviam escutado há alguns dias, e naquela noite especial as batidas ficaram mais intensas, a sua filha mais jovem, Kate, de 11 anos apenas, vendo a mãe chorada, desesperada pelos fenômenos que agora tirava a sua tranquilidade, e eles metodistas, agora sendo invadido por fenômenos paranormais, e que se subentendia que seria coisa do diabo. A criança vendo a mãe sofrer, que agora eles que eram pobres, que há tanto tempo lutaram para ter seu lar, e agora que conseguiram a casa não podiam viver. Porque agora batidas se fazia escutar por toda parte, pelas paredes, pelo piso, por toda parte as batidas se faziam escutar. Mas naquela noite especial, as batidas foram de tal forma que eles não puderam dormir. E quando Kate viu sua mãe se desesperar, porque eles não tinham mais sossego, mais tranquilidade na sua vida, ela se levantou, desceu à cozinha, onde as batidas se faziam muito mais fortes, e desafiou o batedor. Acreditando ser a figura do diabo, ela usou um termo que seria mais ou menos pé de cabra. Disse: por que tu faz isso? Já que tu bates, eu também baterei. E quando ele batia, ela escutava a batida, ela dava outra batida de resposta.
E os pais, impressionados, perceberam que cada vez que ela batia, aquela zoada se fazia se repetir em outros cômodos, parecendo corresponder aquele fenômeno de comunicação. Então começaram a interrogar: tu eres um homem? E em silêncio ficou. Tu eres Satanás? Nenhum silêncio. O silêncio continuou. Tu eres, por acaso, a alma de um morto? E as batidas se fizeram escutar, mais fortes. Então eles perceberam que a partir daquele momento, eles estavam diante da comunicação primeira com o morto, na verdade vivo. Porque quem é morto não pode se comunicar. E aquelas comunicações começaram a se espalhar por toda a comunidade. A fama dela chamaram a atenção de muitos estudiosos, foram perseguidas. E perceberam que as batidas se faziam escutar constantemente, mas quando Kate, de 11 anos, e sua irmã Margaret, de 14 anos, se aproximavam, as batidas eram mais fortes. E elas dialogavam através de batida, cada batida correspondente a uma letra ou a um sinal. Uma para um sim, 2 para um não, e por aí fizeram. Interrogaram totalmente aquele espírito, que dizia ele ser a alma de um homem que já havia vivido. E ele vai informar a elas que ele se chamava Charles Hosman, que agora não entendia bem, como a gente sabemos hoje, que os espíritos muitas vezes, de acordo com seu desencarne, ficam perturbados. Que ali estava vivendo, estava preso naquele lugar. E elas dialogam com eles, são perseguidas, por outros são protegidas, porque agora esse fenômeno vai se alastrar por todos os Estados Unidos. Homens de renome, inclusive Andrew Jackson Davis, que já era respeitado, vai conhecê-las. É tão fascinante esse momento, que Arthur Conan Doyle considera os 3 primeiros nomes que falei sendo os precursores da doutrina espírita. No entanto, nós espíritas abraçamos as irmãs Fox como sendo o início desse movimento que vai se espalhar por todo o mundo. Porque 2 anos depois, a França é invadida pelo mesmo fenômeno. Só não era agora nos Estados Unidos. Da França, via notícias que espíritos batedores se faziam presentes. Que forças estranhas faziam mover as mesas, as famosas mesas girantes. Da Bélgica, da Alemanha, inclusive do Brasil. Porque, para quem não sabe, também no Brasil, Olímpio Teles de Menezes conheceu o fenômeno que estava acontecendo também, das mesas girantes, em uma pequena comunidade. E ele descobre que um homem também estava estudando esse fenômeno, e escreve para ele. E esse homem que ele dialoga através de cartas seria o futuro Allan Kardec. Então é fascinante observar esses fenômenos e perceber que eles vão se espalhando por toda parte, parecendo que esse encontro agora dos espíritos era agora organizado. Porque durante toda a história da humanidade vamos ver os espíritos se comunicarem. O mais fascinante ainda, para aqueles que não querem aceitar a doutrina espírita, ou que infelizmente ainda por não ter compreendido, não perceberam que Kardec não fez nenhuma religião, nenhuma filosofia. Ele apenas codificou os ensinamentos que esses espíritos ofereciam. O mais interessante é que em todas as pesquisas científicas, em qualquer campo, o homem vai, busca, pesquisa e descobre, e dá-lhe o nome, e explica o fenômeno. No entanto, nessa ciência, que é a doutrina espírita, Kardec não explicou o fenômeno. O fenômeno é que se explicou por si mesmo. Porque quando vai questionar justamente o que é que faz isso? Como é que pode uma mesa que não tem cérebro, que não tem nervos, que não tem neurônios, dar respostas racionais? Porque se fazia pergunta e elas respondiam através das batidas, através das letras que colocavam. E quando ele vai questionar, eles vão dizer, mas não é a mesa que vos fala, o fenômeno falando. Somos nós, as almas dos homens que na terra já viveram, é que vos falam. Sendo assim, o fenômeno explica-se a si mesmo. E Kardec vai ter o trabalho de codificar, como vemos no Livro dos Espíritos, 1019 perguntas, feitas aos espíritos.
E eles lhe respondem, muitas delas totalmente contrárias ao pensamento da época. Porque o que é mais interessante, que vamos ver que nada acontece por acaso, quando os espíritos resolvem invadir, podemos dizer assim em outras palavras, a paz e a tranquilidade da família Fox, justamente naquela data de 31 de março de 1848, estava sendo do outro lado do mundo, sendo decretado o Manifesto Materialista. Estava sendo entregue à humanidade teorias puramente materialistas, onde vinha justamente em primeiro lugar, para vingar o seu conceito, matava Deus. Porque na teoria materialista, Deus não pode existir. Porque, como já falamos na outra exposição nossa, há duas grandes correntes do conhecimento. As materialistas, podemos dizer assim, e as espiritualistas. Todo mundo que crê em alguma coisa além da matéria é, por essa razão, espiritualista. Não é espírita, é espiritualista. Todo religioso é espiritualista. E alguns que não dizem ser religioso, mas que acreditam em alguma coisa além do corpo físico, é por sua vez espiritualista. Porque o materialista, ele termina essa ideia. Ele mata Deus. E já que Deus não existe, a alma também não existe. Se existe, é apenas um fenômeno do cérebro. Morrendo-se o corpo e o cérebro também deixando de trabalhar, a alma também deixa de existir. É o nada. No entanto, esses conceitos que chegam com esses fenômenos mediúnicos vai justamente de encontro, enfrentando corajosamente as novas teorias que já nasciam e que ameaçavam o mundo a tomar, e como tomou. Hoje, como já dissemos, muitos de nós ainda somos materialistas, vivemos como se fosse, apesar que muitas vezes dizemos que tem uma religião. Aí eu já vi, e podemos ver muitas vezes até religiosos combater a doutrina espírita assim ferozmente. E eu digo, mas por que ele faz isso? Porque a doutrina espírita, se observarmos, prova o que o outro religioso crê. Porque todo religioso acredita numa alma, não é verdade? A doutrina espírita não só acredita, como prova. Todo religioso acredita em Deus. A doutrina espírita também mostra que Deus só não é uma crença, é uma realidade. Sendo assim, como diz Allan Kardec, como uma filosofia espiritualista, a doutrina espírita tem consequências morais. E por ter consequências morais, ela entra forçosamente no campo das religiões, porque, sendo assim, ela vai entrar nas questões primordiais de qualquer religião, que são a crença em Deus, na alma e na vida futura. Porque todo religioso acredita nisso. Muitas vezes não sabe explicar como. Ou tem outras teorias, mas que muitas vezes não correspondem às necessidades emocionais que a pessoa sente. E a doutrina espírita vem justamente corroborar justamente com as doutrinas religiosas também. Nos seus pontos principais nós também aceitamos. Por isso, temos na condição de espíritas também rever sempre os postulados, os pontos básicos da doutrina espírita, que vamos estudar aqui na noite de hoje, se o tempo der. O primeiro, como sabemos, o primeiro princípio básico da doutrina espírita é a crença em Deus. E há muitas pessoas, quando eu falo, eu sou espírita, mas você acredita em Deus? Eu digo, olha, se eu não acreditasse, eu também não poderia ser espírita. Deus é a base da nossa crença. Não é à toa que Allan Kardec coloca como pergunta primeira de O Livro dos Espíritos, para começar a organizar o novo conceito da doutrina, essa doutrina nova que aparecia, ele vai fazer a primeira questão aos espíritos: quem é Deus? Percebemos que ele não pergunta quem é Deus. Porque Kardec sabia, e qualquer pensador sabe, que quando falamos de Deus, automaticamente imaginamos ele como um homem. Não é à toa que algumas religiões, se formos buscar uma foto de Deus, está lá ele pintado como um velhinho de barbas brancas, como se tivesse cansado já da nossa criação, de cuidar dos seus filhos, como todo pai envelhece de tanto estresse, de tanta preocupação. Deus está lá pintado de barbinhas brancas, já um pouco curvado, cansado. E vamos perceber que muitas dessas religiões, foi o seu momento,
concebe Deus como um homem, esquecendo que Deus não pode ser um homem. Porque nós somos a criatura de Deus, criações dele. E como é que pode o Criador ser igual à criatura? Por exemplo, Kardec vai analisar isso. Imaginemos uma obra de arte, a obra de Leonardo da Vinci, que o mundo até hoje decanta. Que obra extraordinária. Mas não podemos dizer que a obra é maior do que o seu autor. Ele foi grandioso, fez aquela obra, mas ele é o Criador. Deus não pode ser igual à sua criatura. E o pior de tudo não é a aparência, é porque muitos emprestaram a Deus os seus sentimentos. Deus se tornou-se rancoroso. Quem não faz o que Deus quer é castigado. Isso é rancor. Deus se tornou-se vingativo. Vingança divina. Como se Deus tivesse as mesmas emoções dos homens. Nós é que estamos no processo de aprendizado. Estamos ainda muito materializados. E por não compreendê-lo, emprestamos a Deus os nossos sentimentos. Infelizmente, os piores. Emprestamos a Ele. E a doutrina espírita vem nos falar de um Deus diferente. É o Deus de todos. O Deus que ama a todos, inclusive o homem mau, o homem perverso. É amado por Deus. Todos nós. O que me fascina com a doutrina espírita é quando vamos estudar justamente ela. E quando alguém se questionar, mas eu não fiz tão bem, eu não fiz o bem, eu fiz o mal, eu me equivoquei no passado, como foi lido aqui. E que os Espíritos vêm dizer que não devemos ficar, arrepender-se é grandioso, mas ficar murmurando o nosso sofrimento, por quê? É porque infelizmente ainda temos aquele pensamento que Deus está nos castigando. Deus não castiga. Mas eu tenho que pedir perdão a Deus, será que Deus vai me perdoar? Deus não precisa lhe perdoar porque Ele nunca nos castiga. Ele nos dá a oportunidade de nos reerguermos sempre. Então Deus, que a doutrina espírita nos convoca a pensar, é um Deus de profundo amor. É um Deus que nos abençoa constantemente. Então um dos postulados básicos da doutrina espírita é sim, a ideia de Deus. Que alguns estudiosos chegam a dizer que não, que Deus é apenas um produto da sociedade. É uma questão apenas de crença social, o que não é verdade. Kardec estudando junto com os espíritos, e eles vão nos mostrar que o homem, desde a época das cavernas, já decantava a Deus. Vamos observar desde a Grécia, Roma com seus deuses, o homem a todo tempo na sua história de existência, ele busca Deus. Na verdade, não compreendeu ainda, mas ele sempre buscou Deus. Encontrou Deus no sol, na lua, nos fenômenos da natureza, nas deidades que foram criadas na mitologia grega ou indianas. O homem tem a necessidade de buscar a Deus, mas é claro, porque a existência de Deus, a prova dela está dentro de nós. Porque nós somos produto dele. E por mais que ainda falemos dele ou dizemos que sentimos, porque não basta sentir. Tem muitas vezes que queremos provar ao outro que Deus existe, mas não é um trabalho tão fácil. Me recordo certa vez um professor, que era sacerdote católico, chegou na sala de aula e perguntou assim: todo mundo aqui acredita em Deus? E claro que todo mundo levantou. Era uma faculdade católica. E ele olhou e disse: por que você acredita em Deus? Eu disse: não, eu acredito em Deus porque Deus é tudo, é o Pai de Jesus. Ele disse: sim, mas você não me convenceu. A mulher tomou um susto, como é que o sacerdote estava dizendo isso? Passou a pergunta para outro: eu acredito em Deus por isso, por isso, por isso. Ele disse: sim, mas você também não me convence. Quem disse que Deus existe? Como é que você pode provar? Teve uma dessas pessoas que são muito emotivas, começou a chorar no meio da sala de aula. Que coisa triste, eu nunca imaginei que eu ia viver esse momento. E eu perguntei: mas que momento? De um padre materialista. Ele escutou e disse: mas eu não sou materialista. Eu sei que Deus existe, mas infelizmente eu não posso provar isso a você. Porque a minha fé já me possibilita percebê-lo. Mas é uma questão de fé. E fé não pode ser transferida. Fé é uma questão adquirida de cada um. No entanto, Kardec vai questionar os espíritos se podemos de alguma forma descobrir ou perceber provas da existência de Deus. E é fantástica a resposta dele na pergunta número 4 de O Livro dos Espíritos. Muito simples. No axioma, podes encontrar a existência de Deus no axioma que tu empregas as tuas ciências. E qual é o axioma que a ciência diz? Não há efeito sem causa.
Toda a ciência defende essa teoria. E realmente é verdade. Não há efeito sem causa. Tudo o que acontece tem uma causa. O efeito é uma questão secundária dessa causa. Então, se não há efeito sem causa, os espíritos fazem a Kardec a segunda questão. Então, busca tudo aquilo que a causa não foi feita pelos homens e tu descobrirá que é Deus. Então, basta olhar o universo. Quem o fez foi o homem? De forma alguma. Porque somos tão insignificantes. Tem algumas partes evangélicas que vamos ler tão interessantes, que diz assim: Deus criou o universo, as estrelas e os mundos apenas para iluminar a nossa noite. Que desperdício! Porque se observarmos o universo, há milhões e milhões de estrelas. E o que são as estrelas? Os sóis. Estão tão distante que só brilham. No entanto, não chega a iluminar. Deus construiu tudo isso só para nós. Só para olharmos distante. Não. Tudo isso tem uma razão que vamos ver mais na frente. Mas quem o fez? Não foi o homem. Se não foi o homem, então diz os Espíritos. Então tua lógica própria te responde. Se não foi o homem, então foi Deus. Causa primária de todas as coisas. Eis o primeiro postulado da doutrina espírita. O segundo, a imortalidade da alma. Deus existe. E vamos ver nos evangelhos dizer, no Velho Testamento, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não física, mas espiritual. E graças a isso, Deus nos permitiu estar aqui todos nós hoje, no nosso corpinho, um mais alto, um mais baixinho, um mais fortinho, um mais magrinhos. Mas o que é mais fantástico de tudo é que a doutrina espírita nos fala da nossa imortalidade. Que maravilha! Somos imortais. Todas as religiões falam isso de outra forma. E muitas vezes não entendem. Porque eu acho tão interessante que muitas vezes, quando falam mal da doutrina espírita e não compreendem, dizem assim: mas eu não acredito isso. Eu não acredito em espíritos. Eu digo: mas por que você não acredita em espíritos? Porque eu não acredito, minha religião diz que eu não devo acreditar. Mas as religiões não foram feitas para pensar por nós. Elas foram feitas e apareceram para nos guiar. Nós é que temos que pensar, raciocinar um pouco. Em que você acredita? Eu acredito que quando morremos, quem foi bom vai para o céu. Quem não foi bom foi para o inferno. Eu digo: sim, como? Para ele ir para o céu, ele tem que ter algo. O corpo físico se desgasta, ele tem que ter uma alma. Para ele ir para o céu, ele tem que ser imortal. Porque se ele não for imortal, ele não vai poder ir para o céu. Não é verdade? É lógica. Mas se você acredita, então, no inferno, também. Para ir para o inferno, você tem que ir com alguma coisa. Porque seu corpo se acaba. Até para ir para o inferno, temos que ser imortais. Se não formos imortais, não tivermos uma alma que sobrevive ao corpo físico, tampouco podemos ir para o inferno. Então a doutrina espírita vem defender justamente a teoria, o fato da imortalidade. Todos nós somos imortais. Que maravilha! Ninguém se acaba. Ninguém vai se perder do nada, como alguns dizem. Porque se observarmos que o nada seria terrível, eu preferia ir para o inferno se ele existisse do que desaparecer. Pelo menos no inferno, quem sabe eu pudesse ficar sábio um tempo, enganava o diabo e fugia. Porque o homem tem uma coisa que existe no homem, é a esperança. Mas tem muitos religiosos que acabam destruindo a própria fé, porque não querem aceitar. E eu digo: gente, nós somos imortais. Que maravilha! Então a doutrina espírita vai justamente contrariar os materialistas, que defendem o nada. Depois da morte, o nada. No entanto, a doutrina espírita, pelo contrário, depois da morte, a vida. A vida, sim, verdadeira. Depois desse corpo físico. É tão interessante. Não sei qual foi o fenômeno físico. Né? Então é tão interessante observar justamente quando se dialoga com o espírito, para eles nós é que estamos mortos. Nós é que estamos aqui, simplesmente, apenas dentro de um corpo físico, com 2 buraquinhos que são nossos olhos vendo o mundo. Enquanto que os espíritos não, estão livres. Que coisa fantástica. Terceiro postulado da doutrina espírita: a pluralidade das existências, a reencarnação. É tão interessante uma pergunta do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a ele o que seria de um corpo sem uma alma. Apenas um bocado de carne. Ou qualquer outra coisa que tu pode dar o nome, mas não seria um homem.
Porque o corpo é apenas a nossa ferramenta. Então existe uma alma imortal. Kardec vai mais à frente e pergunta aos espíritos que se nós teríamos, qual seria o meio da nossa evolução. E os espíritos vão nos falar justamente a ele, que nós, para evoluirmos, teríamos várias oportunidades. E Kardec jamais como? Renascendo novamente. Que maravilha! Algumas pessoas acreditam, por não estudarem, que a teoria da reencarnação é um patrimônio da doutrina espírita. E não é verdade. É um patrimônio do próprio espírito. Já trazemos essa intuição há muito tempo. A doutrina espírita explica este fenômeno extraordinário, que vai juntar-se justamente à justiça divina. Ninguém aqui, como eu já falei antes, está sendo condenado ou castigado por Deus, mas estamos todos resgatando débito dos passados. Estamos nos reeducando nessa existência, como teremos outras. Sendo assim, vamos perceber que essa teoria foi abraçada por várias religiões. Os druidas, Sócrates, Platão, os indianos, todos abraçaram essa teoria extraordinária, que por muito que ser combatida, nunca foi destruída. E isso é uma das razões que deveria pesar a favor dela. Toda a humanidade, na história da humanidade, a teoria da reencarnação fez presente. No entanto, nunca conseguiram combater. Pelo contrário. Há várias pessoas pesquisando hoje na atualidade esse fenômeno extraordinário que mostra a justiça de Deus através das terapias das vidas passadas. Aqui mesmo, o Dr. Brian Weiss, como sabemos, que muitos já leram os livros dele em toda a área, ele que não acreditava, com sua paciente Catherine, quando ele que não acreditava, começou a regredir para descobrir os seus traumas, ela começa a falar de outra existência. Começa a se recordar de outros momentos de sua vida que não era dessa vida presente. E no final da terapia ela se cura, mas ele havia catalogado só nela 85 existências diferentes. Dr. Ian Stevenson, aqui nos Estados Unidos, chegou a pesquisar 3.000 casos de crianças que falavam que tinham vivido em outras existências, em outros países. Ele chegou a pegar crianças que dizia não pertencer aqui a essa cultura, crianças pequenas, de 5, 6 anos, que tinha modos de vida diferentes da sociedade que conhecemos, e ele leva ela para a Índia, porque ela descrevia que vivia de tal lugar, e ela mesma que vai dar a direção. E quando ele leva junto com sua família americana, e quando chega lá, percebe que a criança conhecia a cidade. Vai levando, e quando chega, ali está a minha casa, ali se encontra a minha esposa, e entra dentro da casa, reconhecendo as pessoas que estavam ali dentro daquela casa, mostrando-se ele, a pessoa que ele dizia ser o personagem da outra existência, de uma existência próxima. E eles ficaram meio confusos, e quando ele vai saindo, havia um homem saindo, vendendo comida do lado de fora, ele vai lá e diz, aqui está meu grande amigo, fulano de tal, e o homem se emociona. Quem procurar no YouTube é um desses casos aqui nos Estados Unidos, de uma criança que dizia ser um tal aviador, que morreu no avião que ele pilotava na Segunda Guerra Mundial. No entanto, ele descreve, dá informação e o número do avião, os pais achando aquilo uma coisa loucura, vai buscar e descobre. Houve realmente aquela pessoa, aquele avião existiu. E o melhor de tudo, vão encontrar a irmã, uma senhora já de muita idade, daquele piloto que havia morrido. E ele reconhece a criatura, mostrando a sua memória extracerebral, que em muitos casos não apaga toda a informação do passado. Então a ciência hoje, graças a alguns desses pioneiros, já prova a reencarnação. Então quando algumas pessoas dizem, eu não aceito essa história de reencarnação, eu acho tão interessante, porque muitas pessoas, por fato de dizer assim, eu não aceito, é como se ele dissesse assim, eu não aceito, então ela não existe. Eu acho tão engraçado, porque essas pessoas têm a ilusão que Deus precisa da permissão dele para fazer suas leis. E eu já disse até a alguns amigos meus, digo, olha, se você aceita ou não aceita, o problema é seu, mas você está reencarnado e vai reencarnar de novo, porque Deus não precisa da sua permissão para criar suas leis. Ah, mas eu não acredito, não importa, meu amigo, na próxima encarnação a gente se encontra e vamos saber quem é que estava certo, eu ou você. Tonterias. No entanto, é um fato. Então hoje, alguns informam que acreditar a questão de reencarnação não é uma questão de crença, é uma questão de estar bem informado.
Porque já se sabe hoje, já é terapia na psicologia, as terapias de vidas passadas, onde pessoas trazem traumas que não são explicadas nessa. Então os psicólogos vão regredindo até aquela pessoa chegar e encontra justamente o foco em outra existência e as pessoas são tratadas. Aí algumas pessoas dizem, mas a ciência ainda não fala isso. Leva um pouco de tempo. Porque para quem não sabe, quando um fato científico é descoberto, ele primeiro passa por umas certas avaliações, é publicado nos órgãos que coordenam a ciência oficial, na linguagem científica que um pouco grupo entende. Depois que eles absorvem essa ideia, eles produzem outro órgão, a mesma ideia, com a linguagem mais soft, para aqueles que estão estudando a ciência, e depois, no final de tudo, eles resolvem publicar para o populacho, para nós, os pobres mortais que não somos cientistas. Infelizmente, isso leva um bom tempo. E a tal ponto esse tempo leva, que muitas de ideias hoje, nossa, que dizemos que é ciência, são apenas teorias do século passado. Paradigmas que a ciência atual já nem aceita. Então, leva um pouquinho de tempo. E sabemos que a teoria da reencarnação não pode ser mais evitada. Em muitas situações, só ela explica determinados fenômenos, e principalmente a justiça de Deus. O quarto princípio básico da doutrina espírita é a controversial comunicação com os espíritos. Incrível. Deus existe, e graças ao seu profundo amor, Ele cria-nos a nós, e nos dá uma alma imortal. Somos imortalistas. E graças a essa imortalidade, vamos para o espaço, mas não aprendemos tudo o que deveríamos aprender. E Deus, na sua bondade, diz, tu não aprendeu tudo. Volta de novo. Porque seria injustiça, não é? Um Einstein nascer grandioso, com aqueles conhecimentos, e nós aqui tendo dificuldade nas contas de somar, de diminuir, de coisa assim. Eu digo, que Deus é esse? Que deu inteligência àquele homem, a nós não. Mas pela teoria da reencarnação, são aprendizados. São espíritos que já viveram mais ou que aproveitaram melhor sua existência. Por isso que o nosso conhecimento nunca se acaba. Como dizia Jesus, é o tesouro que a traça jamais vai poder corroer e que jamais o ladrão vai poder roubar. São os nossos valores morais e intelectuais. Então, já que Deus nos deu essa permissão a isso, então, já que reencarnamos, vamos para o outro lado, depois voltamos várias vezes nesse período que encontramos lá de férias do plano físico e quando nos encontramos no plano espiritual. Deus é tão grandioso, nos deu a oportunidade para aqueles que têm saudade de se comunicar com seus seres amados. Que maravilha! A morte não é o fim, porque somos imortais. Mas tampouco a morte é um distanciamento tão longo entre as pessoas que se amam. Que coisa fantástica! E Kardec, quando vai tentar responder por que não os espíritos não poderiam se comunicar, ele vai questionar, imaginemos, alguém morre, vai para o plano espiritual. Será que... E ele leva as emoções que aqui ele deixou, os afetos, os amores. Claro que ele vai sentir falta. E como ele sente falta, muitas vezes ele deseja voltar a si, para ver os seus seres queridos. Mas infelizmente, há alguns teóricos que dizem que não. Que acreditam em Deus, acreditam na imortalidade, mas diz que a comunicação com os mortos não é possível. E tem várias teorias. Uma delas é que não é possível porque Moisés proibiu. É verdade, Moisés proibiu. Mas há um pequeno detalhe. Para ele proibir, ela tem que ter existido. Porque não se pode proibir aquilo que não existe. Então eu digo, bem, você não pode dizer a mim que ela não existe. Aí ele para e diz assim, não, realmente ela existe. Mas não devemos. Eu digo, por que não? Porque Moisés proibiu. Eu digo, bem, eu não sei você, mas eu não sou mosaísta, eu sou cristão. 1400 anos depois de Jesus. Como sabemos naquela bela parte, quando ele sobe ao Monte do Tabor. E naquela noite, quando ele vai, todo mundo vê ele dialogar com os espíritos de Moisés, que já havia desencarnado há mais de 1000 anos, e com Elias. Jesus derrubou, então, o conceito de Moisés. Como eu não conheço muito bem Moisés, conheço mais Jesus, um pouquinho mais, eu vou seguindo ele. Eu não vejo nenhum problema na comunicação com os mortos, porque Jesus disse, Jesus o fez. Mas outros não, mas isso não é possível. Como é que pode alguém que morreu vir se comunicar e já não tem mais o corpo? Porque temos aquela falta de consciência e acreditamos
que o espírito, até alguns espíritos, a gente pergunta o que é o espírito. O espírito, eu acredito, não é aquela luzinha. Eu digo, eu não sei, eu nunca vi uma luzinha voando e falando. E tem gente que acredita que espírito ele é igual muriçoca. Ele é aquele fantasma e acende uma vela para que a fumaça estraga e ainda faz incenso. Como se ele se assustasse com um pequeno de fumaça. Porque eles têm uma ilusão de que espírito é um ser inconsciente ou é algum fragmento nosso. Porque tem pessoas que dizem assim, não, eu senti isso, eu senti meu espírito saindo, eu me assustei. E depois do meu espírito veio, falou com o outro, eu digo, quantos espíritos você tem? Porque a pessoa fala do plural, o espírito dela é plural. Eu digo, não, nós somos espíritos. Que estamos tendo uma experiência física e um corpo físico. Quando Cícero desencarnar, porque eu não sei se vocês sabem, eu vou ter que desencarnar um dia. Não acredite que quem tiver mediunidade de evidência, espero que tenha, que me perceba e faça muita prece. Porque nós necessitamos. Mas quando eu perceber, eu não vou estar mais forte, mais alto, mais magro, não, eu vou continuar sendo a mesma pessoa que sou. E muito menos vou ficar mais sábio, porque tem pessoas que têm uma necessidade de falar com o Espírito para que o Espírito responda tudo. Acredita, mas não compreende. Se vocês me permitem, conta certa vez que um senhor foi em uma mãe de santo, com todo respeito, e foi lá e fez uma sorte e pediu, eu estou com tanta necessidade econômica. Pergunta ao espírito fulano de tal, pergunta, mas eu não faço isso, mas pergunta a ele, diga a ele um número apenas para eu jogar na loto, um número. Mas aí o espírito veio e disse, mas meu irmão, não precisa, me diga o número. E ele disse, jogue no 18. Ele foi lá, jogou uma grande quantidade e não deu. Ele ficou revoltado, voltou e disse, eu quero falar com o espírito novamente. A senhora, coitada, teve que invocar o espírito, se é que tinha um espírito, o espírito veio e disse, mas meu irmão, eu confiei tanto em você, joguei o número e não deu, mas por que você me pediu uma opinião? Eu joguei uma opinião minha. Se é dar ou não, era um problema seu. Eu joguei a sorte também com ele. Então temos que entender que espírito não sabe de tudo. Alguns podem saber um pouquinho melhor do que nós, outros não. Quem é ignorante desencarna, continua ignorante. Quem era perverso, continua perverso, se não se auto-iluminar. Então percebemos que somos apenas, temos uma vida que continua do outro lado da vida. Então os espíritos continuam sendo o que eles eram antes. Quando Kardec vai questionar o que será que eles vão dizer, somos nós, as almas dos homens que na Terra já viveram. E eles vão dar ensinamento de acordo com o conhecimento que ele tinha. Então se um dia eu desencarnar, que eu vou desencarnar, por favor, se eu me comunicar em uma mesa mediúnica, não me pergunte o que eu não sei. Porque eu vou ficar sem jeito. Porque do outro lado leva tempo também para aprender muita coisa. Então um dos princípios básicos da doutrina espírita é a comunicação com os mortos, que é um fenômeno real. Sendo assim, o quinto ponto principal que a doutrina espírita defende é a pluralidade dos mundos habitados. C. Nós acreditamos que há vida em outros planetas que ainda não foi descoberto. Me recordo de um certo cientista que foi entrevistado no Brasil, ele que já trabalhava há mais de 20 anos na NASA, e quando perguntaram, o repórter, de repente, que era outra questão que estavam analisando, o repórter olhou para ele e disse assim, mas me diga uma coisa, me fale desse dinheiro todo que a NASA gasta, buscando vida em outros planetas. A antena de Arecibo, uma das maiores que conhecemos, que está em Porto Rico, para captar sinais de vida fora do nosso sistema solar. Você acha isso uma balela? Você não acha que isso é uma loucura? O cientista olhou para ele e disse assim, olha, eu não posso te dar uma resposta, porque isso não é a minha área de estudo na NASA. Mas eu posso te dizer algo. Pelo tempo que eu trabalho lá dentro da NASA e pela quantidade de dinheiro que é gastado nessas pesquisas, ou em qualquer outra, a NASA jamais gastaria uma fortuna, milhões e milhões de dólares, se ela não tivesse algumas evidências. No entanto, não foi comprovada ainda, mas está aí. A todo tempo vemos que sinais estão chegando, que planetas possíveis de vida estão sendo descobertos. E Allan Kardec vai questionar os espíritos na pergunta 172. Se o homem evoluiria em todas as suas existências, ele chegaria à perfeição aqui na Terra. Os espíritos dizem de forma alguma. A nossa evolução é feita em vários planetas diferentes, mundos diferentes. A nossa existência aqui na Terra não é nem a primeira e não será a última.
é sim a mais materializada, portanto, a mais atrasada ainda da perfeição. Eu achei tão interessante porque agora um cientista falando sobre a descoberta da genética, ele diz que, para quem não sabe, quando foram fazer o estudo dos genomas, que o homem queria fazer um mapeamento de todos os genes que existem, eles acreditavam que iam descobrir uma grande diferença entre nós e os animais e tomaram um choque. Muitas vezes o gene que nos faz diferente de um sapo, por exemplo, são 2 ou 3 genes. Do chimpanzé, a diferença é 9,9,8%. Nós somos iguais a ele. O mínimo é que nos faz diferente. E o cientista, será? Se existir um ser com apenas um gene diferente do nosso, mais superior, ele deve ser uma sumidade. Ele deve ser bem diferente. E nós nos achamos a tampa principal, nos achamos o máximo. E a nossa diferença para os nossos animais é a vez de 1 ou de 2 genes. Temos pouco para não sermos macaco ou um sapinho. Faltou pouco. Então vamos percebendo que a evolução ainda é muito mais imensa do que percebemos. E o outro postulado da doutrina espírita são as leis morais. Porque a ciência, ela estuda as leis físicas da matéria. A doutrina espírita nos mostra, através de suas pesquisas e das informações dos espíritos, as leis morais. Essas não regem a matéria, mas sim a relação do homem com o Criador e com seus semelhantes. É onde vai estar embutida a necessidade de sermos bons, caridosos. A lei do amor, da justiça, da caridade é fenômeno espiritual. Por isso que muitos fenômenos, muitas teorias espíritas ainda não podem ser comprovadas pela ciência, porque a ciência utiliza os seus mesmos métodos para as leis físicas. E nós falamos de um novo mundo, de uma nova perspectiva altamente espiritual. Então, as medidas físicas não nos bastam. Não basta para chegar e pesquisar isso. Os paradigmas têm que mudar. As medidas, as concepções de ciência têm que ser alteradas para entender, sim, o que a doutrina espírita nos fala. É um novo mundo. É uma nova proposta. Vamos descobrir que não somos apenas o corpo físico, somos espírito e como espíritos temos que evoluir. O corpo é apenas uma ferramenta utilizada por nós. E na próxima palestra, que não vai ser dado por mim, que irá falar justamente sobre o aspecto do espiritismo religioso, vamos ver justamente a função da doutrina espírita como sendo o consolador que Jesus havia prometido. Para quem não sabe, há uma história fantástica contada pelo espírito Amélia Rodrigues, que eu procuro encerrar agora com essa história, se der tempo, no qual ela narra quando Jesus se encontrou certa vez na casa de Simão Pedro. Ele, que já vinha da cidade vizinha e que no dia anterior havia curado o leproso, e quando o leproso olhou para ele e disse assim: Senhor, o que queres que eu faça? Vais e não peques mais. Vais aos sacerdotes e peça a eles que coloque teu nome no livro da vida. Porque quando as pessoas tinham lepra, eles tiravam o nome da pessoa, era considerado para a sociedade um ser já morto. Então, como ele agora estava curado, ele tinha o direito de voltar aos sacerdotes e dizer: coloca meu nome de volta ao livro da vida. E eles escreviam, o livro não dava vida nem dava morte, mas eles registravam. Então ele voltava: mas o que queres que eu faça? Vai e não contes a ninguém. Ele, muito emocionado, parecíamos nós. Jesus pediu para ele não falar a ninguém, no entanto ele foi e falou a todo mundo que ele havia sido curado. E quando Jesus volta no outro dia e se encontra na casa de Simão Pedro, a fama da cura daquele leproso havia sido lastrado por toda a região. E a casa de Simão Pedro estava lotada de gente. Ele entrou e não pôde nem sequer descansar, porque a casa ficou arrodeada de pessoas necessitadas, sofridas, curiosos, sacerdotes disfarçados. E no meio daquela multidão, Jesus captava, dizia Amélia Rodrigues, as mentes daquelas pessoas em desespero. Cura-me, Senhor, ajuda-me, tira meu sofrimento. Outro dizia: se tu eres realmente o Filho de Deus, cura. Dá uma aprovação, porque somos assim. Dizemos aceitar, mas queremos provas. Então, no entanto, naquele momento, naquela multidão, aproxima-se um paralítico muito conhecido na região. Então Natanael, que era conhecido, que rastejava-se durante toda a sua vida porque era paralítico, quando viu aquela multidão, perguntou: do que se trata? Então uma pessoa olhou e disse assim: não, Jesus,
que diz ser o Filho de Deus, se encontra na casa de Simão Pedro. E dizem que ele curou uma pessoa necessitada. Então Natanael, que não escutava muito bem não havia escutado bem sobre Jesus, se encheu de emoção e porque tinha fé, disse: deixa-me entrar, deixa-me falar com Jesus. E a multidão, como sempre, ainda tão insensível, olhou para eles como? Porque era uma multidão gigantesca. Centenas e centenas de pessoas estavam em frente da porta, ninguém conseguia passar. E um disse assim: se tu queres, então a única forma de tu conseguires falar com Jesus é subir pelo telhado. Como? Um homem paralítico. E ele disse: então assim vou fazer. E todo mundo começou a ajudar. Muitos apenas por prazer, por galhofa. E começaram a amarrar aquele paralítico em uma esteira toda suja, rasgada. Amarraram e começaram a passar de mão em mão, porque não tinha como chegar à porta. E narra-se que na casa de Simão Pedro, na sala, tinha uma clarabóia, uma abertura, para que pudesse entrar mais ar, a luz do sol, não existia energia. E de repente, quando Jesus estava lá, no estado meditativo, e a multidão invadindo a sua tranquilidade com suas emoções translocadas, eles perceberam que uma sombra se fez na clarabóia e viram uma esteira descer toda suja. E quando chegou ao chão, as cordas se partiram, e quando abriu, estava lá aquele paralítico, conhecido de todos e aparentemente não conhecido de Jesus. E quando ele olha ali, a multidão diz: vai, se tu eres o Filho de Deus, Jesus, então cura, mostra quem tu eres. Jesus, que não tinha necessidade disso, compadecido do doente, olha para eles: Natanael, ben Elias. Natanael, filho de Elias, que queres tu de mim? Ele se assusta: Senhor, tu me conheces. Natanael, qual é o pastor que não conhece as suas ovelhas? Que queres tu de mim? Senhor, cura-me. Acreditas que eu posso te curar? Sim, Senhor. Então Natanael, em verdade vos digo, levanta-te e anda. Ele tentou levantar, ele que nunca havia andado, quando tentou, vacilou e caiu novamente. Então Jesus, agora utilizando de doçura, mas também de um pouco mais de energia: Natanael, ben Elias, em verdade vos digo, levanta-te e anda. E ele sentiu uma força moral invadindo, e ele levantou-se e pela primeira vez na sua vida caminhou. E graças àquele fenômeno extraordinário, todo mundo ficou atônito. E naquele momento a multidão se desequilibrou. Uns lançavam os filhos doentes. Uma mãe com uma filha que era cega lançou pedindo para que ele curasse. Ele começou a curar um, curar o outro. E começou a curar um após o outro. Aleijados, paralíticos, leprosos. E narra-se que depois de algumas horas, Simão Pedro estava ali, em deleite, em felicidade. Que bom! Jesus está aqui na minha casa, está fazendo a cura daqueles que necessitam. Que bom, ele é meu amigo. Estava feliz, imagina. Ele tinha agora de fato a prova que Jesus era Filho de Deus, porque ele estava curado. Mas Simão Pedro, mesmo naquela sua aparente ignorância, era um homem detentor de muita compaixão, era muito paternal. E quando viu Jesus, percebeu que depois das horas de curando um atrás do outro, ele estava cansado. E Simão, paternalmente, diz: o mestre está cansado. Olhou para todo mundo: senhores, parem todos. O mestre está cansado. Voltem todos no outro dia. Agora o mestre necessita descansar. Todos se afastaram por respeito. E Jesus ficou lá cabisbaixo. E Simão Pedro, querendo consolar Jesus, pegou ele abraçado, tirou ele da sala, levou ele para as margens do rio, porque a casa dele, como pescador, era próximo ao rio. E levou Jesus, parecendo estar profundamente cansado. E quando ela levou ele próximo às margens, colocou ele sentado em uma pedra. E começou a falar da grandeza daquele momento. Que bom, Jesus. Todo mundo agora sabe que tu era o Filho de Deus. E começou a fazer planos futuros. Porque Jesus havia curado, os sacerdotes agora iam se rebaixar a Jesus. E começou a falar, começou a delirar. E de repente, quando ele percebeu, olhou que Jesus não estava apenas cansado. Ele estava triste, profundamente triste. Senhor, o que passa? Estás triste? Vejo lágrimas em teus olhos. Por que choras? Choro, Simão, porque nem eles, nem tu compreenderam a mensagem que eu tenho trazido. Mas, Senhor, tu não vês as bênçãos que tu fizesse?
curasse essas pessoas necessitadas. Não, Simão. Eu não vim para curar os corpos gastos. Tu não sabes a sabedoria dos vinhadeiros, que não coloca vinho puro e novo em taças, em hostes de ferro já enferrujada, porque pode oxidar e estragar o vinho. Tu não sabes a sabedoria das mulheres que costuram, que quanto mais colocam remendos em roupas novas, maior se torna o gasto, mais estraga a roupa. Eu não vim para isso, Simão. Mas, Senhor, o que tu dizes? Tu curaste Natanael, sim. É verdade, eu curei Natanael, mas agora eu vejo, ele agora está justamente falando aos amigos, que agora eu devolvi a ele a saúde das suas pernas. E agora ele está dizendo, amigo, que bom, Jesus me devolveu as pernas. Eu agora posso andar. E agora irei gozar de todos os prazeres que a vida me impediu de viver, porque era paralítico. Aquela jovem que eu curei, que era cega, agora feliz porque eu a curei, está buscando aquelas pessoas que zombaram dela quando criança. Quem sabe para se vingar. Então, Simão, nem eles, nem tu compreenderam ainda. Eu não vim para curar apenas o corpo. Então, é aí que Jesus vai fazer a profecia dos seus momentos finais também. E tem um momento que Simão diz, mas Senhor, e como ficaremos nós? Ficaremos órfãos? E ele vai dizer, não, Simão. Se vós me amais, então guardais os meus ensinamentos. E eu pedirei ao meu Pai, e Ele vos mandará, vos enviará o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, que vos trará novos ensinamentos e irá relembrar tudo aquilo que vos tenho dito. O Consolador, que é o Espírito Santo, que chegará para vós, que meu Pai mandará em meu nome e ficará convosco eternamente. Como sabemos, a doutrina espírita é esse Consolador prometido, que não está personificado em um homem, apenas em uma figura. São as mensagens dos imortais que voltam para nos despertar, porque ainda estamos, infelizmente, como Natanael. Buscamos a cura dos nossos sofrimentos, mas não queremos a nossa autoiluminação. No entanto, hoje nos encontramos na casa espírita. Isso é sinal que muitos de nós já despertamos, ou estamos no processo de despertamento necessário. Então, sendo assim, encerro a palestra de hoje, convidando a todos a pensar um pouco na figura de Natanael, que se iludiu apenas com a cura do corpo e esqueceu que a missão da mensagem de Jesus é nos convidar para a nossa autoiluminação, porque a doutrina espírita tem essa função de iluminar a terra, iluminando o homem, transformando o homem, transformará também o mundo, e que assim seja.